Bom, olá, professora Fabiana, aqui é o Bruno. Estou aqui hoje para apresentar a respeito da questão número 5 do grupo, que foi referente ao nosso grupo 9. A respeito, a gente temos um sistema linear, né, no qual a gente é dado por essa matriz, tá? E perante isso a gente tem que fazer o seguinte, tivemos que responder as seguintes questões, a letra A e a letra B. Letra A, se é possível dizer se o método de Gauss-Seidel é convergente para esse sistema usando o critério de Sonsfield. E a letra B, se é resolver esse sistema utilizando o método Gauss-Seidel, né? Inicialmente na letra A, o que eu fiz foi a respeito de ver o determinante, né? Isolei simplesmente a matriz, né? E fiz a determinante dela para ver se era possível determinar, tá? Dado com o seu determinante diferente de zero. Nessa sequência, assim fizemos a questão da convergência, né? Na questão da convergência, a gente tem que fazer o processo de dividir a equação pelos correspondentes elementos na diagonal, tá? Transferir aquela matriz no modo da equação, né? Mantive o mesmo sistema, e aqui está referente à divisão que vou fazer de acordo com a diagonal principal, né? Feito isso, a gente obtém essa outra equação, né? Fazendo com essa equação, a gente vai fazer é, a, a matriz coeficiente, esse é estritamente dominante, né? Fazendo o sistema de linhas, né? Fazendo esse sistema de linhas aqui, que é referente a esse sistema aqui, a gente teremos que fazer referente a cada equação, equação 1, equação 2 e equação 3, que estão referentes a esses aqui atrás, né? 1, 2 e 3. Porém, aqui a gente temos que as somatórias deles, dado por essa equação aqui, a gente temos que ela vai ser igual a 1, né? Então, só nisso a gente não consegue determinar, né? Por causa que ele está sendo, o J vai ser igual a 1, e o J tem que ser diferente de I, né? Então, não convém simplesmente usar com isso. Precisando, assim, para garantir a convergência, critério de Sonsfield, que a gente vai determinar pelos beta, referente àquelas linhas anteriores que a gente utilizamos nessa matriz, né? Nessa equação. Fazendo a seguinte essa sequência de somas, né, e multiplicações nesse cálculo. Portanto, terminando de fazer esses referentes equação, teremos o máximo desse beta i, né, que vai ser, no caso, o maior número, que é o 0,55, que é menor do que o 1 que foi dado acima, que foi simplesmente sem calcular o beta, foi só do número pela linha, né? Com isso, podemos dizer que o sistema converge, né? Então, satisfaz o critério do método Sonsfield, né? Sendo o menor aqui. Assim, portanto, podemos dar a sequência para a letra B, né? Que é referente a solucionar pelo método do pelo método do Gauss-Seidel, né? Desculpa o nome. Com isso, a gente tem inicialmente o nosso ponto, que é o x0, que é dado pelo enunciado 0, 0, 0, né? E o erro nosso que a gente quer que seja menor do que 10 elevado a menos 2, né? Assim, a gente segue esse critério aqui da equação, tá? Dado perante selecionando a matriz que a gente tem lá, dividindo pelos seus respectivamente diagonal principal, né? Que é o 5, 4 e 6, né? E esse K
ele é a sequência de aproximação, né, de interação que a gente tem, né, que é o grande ponto, né, desse sistema que a gente está trabalhando, né. Bom, aqui a gente vai fazer daí várias sequências para a gente conseguir chegar até aquele ponto, né? Qual o ponto? O ponto do nosso erro da convergência. Então, até a gente conseguir satisfazer essa demanda, a gente vai continuar fazendo esse cálculo, né? No qual a gente, no primeiro momento, a gente tem esse sistema aqui, que vão ser aplicados primeiramente no ponto inicial, né? Que é no do 000, e vão ser referentes a esses pontos. Depois disso, a gente tem que verificar se esses pontos que novos pontos que a gente obteve, satisfazem esse erro, né? Perante isso, a gente tem que fazer esse módulo aqui de conta, né? E depois disso, a gente é determinado esse cálculo, né? Nesse sistema aqui. Como, né, primeiramente, não foi possível, foi dado 1 aqui, a gente necessita manter esses modos de interação até conseguir obter o requisito do 10 a menos 2. Né? São feitas mais cerca de 4 interações, né? O total são 5 interações. Aí para o k elevado a 1, para o k igual a 1, k igual a 2, 3 e 4. Né? E isso, até chegar nesse ponto, a gente não foi possível obter. E a gente mantém esse mesmo sistema até conseguir a obtenção desse erro para convergir. Que é para conseguir uma interação tão próxima da real, né? Tipo, a aproximação mais próxima possível desejada da real. Que é, no caso, esse erro que a gente quer é de 10 a menos 2. Né? Aqui a gente vai para o k igual a 3, mantém todo o mesmo sistema, né? E fazendo a mesma ideia com o k igual a 4. E a determinante também, assim, quando o k igual a 4, a gente chega no mais próximo, que no caso eu fiz a respeito usando mais cerca de 3 casas após a vírgula, tá? Então, no caso meu, ele acabou dando 0 nessa determinante, né? E assim a gente obtém essa possível tabela, né? Que é a possível tabela que a gente utilizou fazendo todos os cálculos a respeito do que a gente utilizou o método. E apenas na última interação aqui a gente vai conseguir o resultado, né? Então, no caso, 5 interações para conseguir até chegar nesse erro foi feito 5 interações. Que é aqui a gente consegue finalizar e falar que atende por esse método após 5 interações.